O São Paulo, começando pelo planejamento, tem em seus goleiros o Rafael, titular absoluto, continua no clube. A gente tem o Leandro, que está em uma situação em aberto, cujo contrato, a partir de 1º de junho, ou seja, daqui a 3 dias, o Leandro já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Já pode sair do São Paulo de graça e assinar um pré-contrato com qualquer clube e depois se transferir no final do ano. O Yang tem contrato com o São Paulo, então está tranquilo. Ele hoje é o terceiro goleiro. E o Jandrei. Muita gente vai falar assim: pô, Zanqueto, por que que não negocia o Jandrei? Meu camarada, o São Paulo já aventou a possibilidade de negociar com o Jandrei. Clubes já vieram interessados no Jandrei. Gente pediu o Jandrei emprestado. O São Paulo já topou até emprestar o Jandrei, pagando parte do salário do cara, mas o cara não vai embora, o cara não quer sair. Ele tem os amigos dele, ele tem a vida dele consolidada. Convenhamos, é uma vida super tranquila. E o Jandrei não quer ir embora. Então, assim. A gente assinou o contrato, agora tem que responder por isso. E assumir o que assinou, a cagada tá feita, não tem muita coisa. Então, assim, oportunidade, tem gente que fala, mas não tem chance nenhuma de Andrei sair. Cara, chance tem. A questão é o homem querer sair, né? A questão é o cara falar, não, tá tudo bem, eu vou lá então, vou buscar meu espaço, quero jogar mais, quero ser titular de algum clube, posso ter a perspectiva de fazer alguma boa campanha, posso ir pra cá, posso ir pra lá, mas o cara não sai, o cara não tem essa ambição. Então fica difícil, né? Lembrando que ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Então, você, no mínimo, você vai ter que aguentar o Jandrei por mais um ano e meio aí, tá? Você tá achando que a rapadura é mole? Não é. Então vamos lá. Sobre a parte de goleiro está falado. A gente vai para a lateral esquerda, que eu acho que está mais consolidada. Na lateral esquerda a gente tem terceiro reserva Patrick, o segundo reserva Wendel e o primeiro titular o Enzo Dias. Acho que está consolidada a lateral esquerda. Na lateral direita a gente tem algumas possibilidades. O Igor Vinícius, como eu falei para vocês, ele existe uma chance do Igor Vinícius sair na janela do meio do ano do São Paulo. Ele que não fica com certeza absoluta para o próximo ano. E o Igor Vinícius tem uma chance de sair nessa janela do meio do ano e ir para outro clube. A questão é, ele não consegue ficar bem fisicamente. Não estando bem fisicamente, ele não vai sair do São Paulo agora, porque nenhum clube vai pegar ele ainda sem estar apto para jogo. Então a gente precisa torcer para o Vinícius voltar bem, estar recuperado e poder se transferir para outro clube. Ah, mas aí vai faltar mais jogador. Gente, o Igor Vinícius estando no grupo ou não estando no grupo não faz diferença, ele nunca está disponível. Ele não está disponível nunca, ele não joga. Ele não dá para confiar no cara para ele ter uma sequência de jogos por conta da questão física. Então não é nem questão de gostar ou não gostar do Igor Vinícius, é uma questão de a gente ficar dando murro em ponta de faca, achando que dá para contar com um jogador que não dá para contar. Não é nada contra o cara, não é ofender ele, criticar, mas o cara não tem capacidade física de poder estar apto para poder jogar, exercer a profissão dele. E pronto, não dá mais para ficar no São Paulo. Então, tanto que o São Paulo tem os laterais em profusão em Cotia. Os laterais direitos é uma das áreas, é um dos setores que são escassos no mercado. Mas o São Paulo é onde tem a maior riqueza de jogadores. A gente acabou de ceder o Moreira para o Porto, está no Porto B. O, a gente tem o Mike, a gente tem o Igor Felisberto, a gente tem o Ângelo, que pode ser negociado. Ou seja, na lateral direita, a gente tem uma riqueza de jogadores além do Cedric. Cedric, primeiro titular, Ferrarese, ou titular, ou improvisado ali, fazendo aquela dobra no lado direito. E a gente tem o Mike, que foi relacionado, inclusive, nesse último jogo, e que é um menino que todo mundo tem uma grande expectativa. Ah, Zanqueta, mas ele não estava mal no sub-20? Você está vendo as partidas dele no sub-20? Aí expliquei para todo mundo. Chega num garoto da idade dele, que estava super cotado, começou a treinar nos profissionais, estava super empolgado, estava numa escalada para poder crescer e fazer tudo, e chega para ele e fala assim: ó, Mike, o técnico não quer mais que você treine aqui na Barra Funda, você não tem espaço, você vai ter que voltar a treinar com sub-20. Cara, você não precisa ter nenhum tipo de compaixão ou nenhuma vontade para entender que isso tem um impacto no psicológico de um menino, de um garoto que mal está chegando na fase adulta, que está começando a carreira, que está fazendo tudo isso. É evidente que isso tem um impacto direto no desempenho do cara. Você pode ter a maior má vontade do mundo, mas faz um mínimo esforço. Muita gente eu conheço. Às vezes tem 2, 3 dias mal de trabalho, um dia mal de trabalho, já chega em casa, já muda o emocional, já age diferente, já tem um impacto adulto, tá? Imagina um garoto.
que passa por tudo isso, com expectativas, projeções, com você saber lidar com as frustrações, a parte psicológica. Ah, mas esses caras ganham bem para isso. Cara, não precisa de recalque. Isso chama recalque. Quando você estabelece que o quanto o cara ganha, ele determina se o cara vai estar. Quando você começa a fazer uma conjunção que você começa a julgar a outra pessoa, ou colocar ela numa régua, tipo, não, ele ganha bem, ele não pode ter problema. O Alisson teve uma vida inteira consolidada no futebol. Com certeza o Alisson é um cara que não vai precisar trabalhar ao longo da vida inteira mais depois que ele aposentar. E o Alisson teve problemas aí, pensou em tirar por aí para a vida. Eu preciso falar mais alguma coisa a respeito disso. E um cara que tem bola, desde muito jovem, sempre teve em clubes grandes, sempre teve em clubes que disputaram títulos, sempre teve uma carreira boa, nunca deixou de ter um bom clube para jogar, nem por conta disso o Alisson não passou por problemas. Você imagine um menino que ainda está vindo de Cotia, que tem todas as expectativas, ambições, projeções. A gente não pode simplesmente querer colocar o cara nessa. Ah, difícil é a vida do cara que pega ônibus 5 da manhã. Esse cara, esse tipo de argumento, na boa, é óbvio que a vida de um trabalhador normal, e eu me enquadro nisso, quantos ônibus eu não peguei na minha vida, quantos CLT já não assinei, quanto eu fui fazer essas coisas, a gente tem uma vida normal. Eu não sou jogador de futebol, não fui jogador de futebol e não fui criado em berço de ouro. Passei pelas mesmas coisas. Nem por isso eu vou julgar quanto o cara ganha e achar que quanto ele ganha determina que se foda o cara. É um ser humano do mesmo jeito. Está suscetível às mesmas coisas das mesmas formas. Então, o Mike merece sim uma chance, uma oportunidade, além de ser um ativo nosso, para a gente fechar a parte da lateral direita. Só para explicar esse negócio do Mike, eu vi muita gente falando: não, o Mike não serve, Mike só teve 3 jogos bons na Copa São Paulo. Aí começa aquelas coisas da desvalorização dos nossos meninos, que é uma coisa que me incomoda profundamente, principalmente porque eu acho que essas pessoas não têm o mínimo de noção sobre o que estão sobre como avaliam o desempenho de jovens, sobre o que é uma formação, como você olha para um jovem, como as pessoas se projetam nesses jogadores e passam até um certo ódio. Então a gente falou sobre a lateral direita, lateral esquerda e sobre goleiros. Na parte de zaga, temos a goleira, Alan Franco, que deve ter a renovação anunciada aí até o meio do ano. São Paulo tem essa expectativa aí de até o final de junho conseguir fazer isso. O Ferrarese e o Sabinão. E o Juan Tressoldes, Nikita? O Juan Tressoldes de São Paulo ainda conversa com o Sassuolo, não tem um desenlace final da situação do Juan. O Juan não bateu as metas de obrigação de compra e o Juan tem hoje uma perspectiva de saída do São Paulo. Hoje, o que eu posso dizer para vocês é assim, o Juan está mais fora do que dentro. O São Paulo precisa reverter uma situação com o clube dele e conseguir reverter uma situação de permanência. O São Paulo, nesse meio tempo, já está preparado para não ficar com o Juan Tressoldi e tem outros zagueiros mapeados. Um deles é o Medina, como a gente já falou lá, o Gustavo Medina da Ferroviária, que era um jogador mais barato, ou seja, não custa 25 milhões e meio de reais para a contratação dele. É um jogador que todo mundo entende como promissor, um jogador de scout, e todo mundo que eu vi e conversei até o momento realmente fez elogios para o cara. Se vier para o São Paulo, pode ser uma boa, um jogador de 24 anos. O São Paulo vai estar fazendo, vai estar conseguindo repor aí o seu setor defensivo. E pelo que dizem, tem um perfil muito parecido com o do Juan Tressoldi, que joga porque que estava emprestado pelo São Paulo pelo Sassuolo. E aí é o seguinte, o setor de volância. A gente tem Luiz Gustavo, que deve definir a situação dele com relação ao tromboembolismo. Pode ser que não volte a jogar. Ou pode ser que a gente saiba que ele só possa voltar a jogar, sei lá, em setembro. Aí vai, não adianta nada. A gente tem a mais provável de todas, venda do Pablo Maia no meio do ano. O São Paulo tem o Luan, que não se firma e é possível que saia. Ou seja, o Luan, o São Paulo vai receber propostas e vai encaminhar para ele, para o staff, porque ele não conseguiu jogar com o Zubeldia nem quando não tinha ninguém. O Zubeldia preferiu improvisar o Oscar, ele prefere mexer em tudo no time, mas não bota o Luan para jogar. Mesma coisa Negruti, não bota para jogar de jeito nenhum, não adianta, não encaixa. Então, assim. Acho que até que o Negruti, pelo custo, faz sentido manter no grupo. No caso do Luan, faz muito mais sentido para o jogador e para o São Paulo que ele saia. Mas, você pega aí, o Lisieiro, certeza, fora. O contrato dele acaba 30/6.
primeiro do sete já era Lisieiro, encerrou a história dele, o contrato dele com o São Paulo. O Luan não está sendo aproveitado, propensão de saída do clube. O Negruti tem uma chance de ficar no clube porque não tem um alto salário, mas existe uma chance para o São Paulo ver algum tipo de clube para ele poder ganhar oportunidades. O Pablo Maia pode ser vendido. O São Paulo tem Alisson e Marcos Antônio. Marcos Antônio já deve estar apto na volta, pelo que eu ouvi, a retornar na volta da pausa do meio do ano. E o Alisson e Marcos Antônio, que eram os titulares do São Paulo até o Marcos Antônio se machucar. E aí o São Paulo tem o Bobadilha, que sobraria para poder fazer esse meio de campo. Aí você fala assim, porra, mas então não vai sobrar ninguém. Aí que está a chave da questão. Se o São Paulo vender o Pablo Maia, o São Paulo, ele não ficar. Já, a saída do Lisiero e a saída do Luiz Gustavo, já é certo que o São Paulo vai buscar de um a dois volantes para poder repor. Aí entra o Luan, não vai ser espaço, o Beldinho não gostou, não quer ficar, melhor encaminhar ele para sair. Aí vale a pena manter o Negruti lá, pelo menos como você tem uma opção para ele poder continuar evoluindo. Aí no final do ano você avalia, Negruti, olha só, não vai rolar você ficar aqui, ou pode mudar técnico, ou muda tudo, abre uma nova temporada, você fica, mas pelo menos ele vai ter um ano treinando nos profissionais para poder ter uma chance. Aí é uma questão de decisão do São Paulo, mas não é uma coisa de folha impactante que o São Paulo se prejudicaria mantendo o cara, não é uma questão de inteligência. A questão de inteligência para mim é o Luan. Ou usa ou tira do clube, cara. Ou dá um jeito de tirar ele de lá. Bota ele para ser emprestado, fazer alguma coisa, porque é uma estupidez. Tem um cara com o salário que ele tem, treinando lá, toda hora a gente perguntando, toda hora todo mundo na expectativa, e o cara não tem uma mísera chance de jogar 2 minutos, 5 minutos. Então, ou essa decisão tem que ser tomada agora no meio do ano, e o São Paulo já tem um alívio de folha com a saída do Lisieiro. Então, assim, a saída do Lisieiro é 100% concreta. A saída do Luan é uma coisa a ser avaliada. O São Paulo tem a perspectiva de poder negociar o Bobadilha. Tem a questão do Pablo Maia. E o São Paulo vai avaliar a questão da situação do Negruti, beleza? Então, as questões do volante são essas. E com base nas saídas e com o que a gente falou, o que que sobra para nós? A clara conclusão que a gente vai precisar de pelo menos mais dois jogadores na posição. E aí entram as opções de mercado com relação a, por exemplo, eu até publiquei ontem, Paul Fernandes, volante argentino, faz a cabeça de área, mas com aquela mobilidade que o Zubeldia gosta, um jogador que o Zubeldia pediu muito no ano passado. O Boca não tinha liberado naquele momento, queria 5 milhões de reais para liberar o cara de 4 meses de contrato, era um absurdo. O São Paulo não avançou na negociação, acabou trazendo o Santi Longo, o Liseiro ficou, o São Paulo desistiu e o Fortaleza com o Vojvoda entrou na parada. E aí o Fortaleza ainda comemorou, fez um alarde, dizendo fechamos com ele, não sei o que. Toda vez que o Fortaleza tenta tirar um jogador do São Paulo ou briga com o São Paulo para o jogador, eles se fodem. Foi no caso do Marinho, que eles pagaram a 22 milhões de reais num contrato de 2 anos pelo cara, que se ferraram de verde e amarelo nessa situação, porque o Marinho estava negociando com o São Paulo, pedido do Dorival, estava fechado para vir já com termos. O São Paulo tinha negociado para baixar o salário dele. Chegou o Fortaleza, malandrão. Ó, te ofereço aqui, eu tô com grana, eu tô não sei o quê. O Fortaleza tem uma administração certinho. Fez a contratação do Marinho, alardeou, fez um monte de coisa. Olha, impacto da contratação, ó. Se fuderam. E aí o Paul Fernandes é a mesma coisa. São Paulo interessado, vai não sei o quê. E aí vai eles, anunciam com pompa a contratação do cara, com pré-contrato, de novo. Agora vamos dispensar o cara, o staff do jogador está aí no mercado, deixando claro para todo mundo que ele está disponível. O Fortaleza ainda tem contrato longo com ele, mas o Fortaleza liberaria o jogador para ser negociado, emprestado para outro clube, para poder, no mínimo, se livrar da folha salarial do cara, que eles acabaram botando o cara para dentro com 500 mil reais por mês. Isso é uma informação de que o São Paulo vai atrás do Paul Fernandes? Não. É uma possibilidade, uma vez que o jogador vai estar livre, já está aí no mercado nacional e o Zubeldia gosta, caso o São Paulo não consiga achar outras peças melhores ou ter a janela ainda está a abrir. Então tem muita coisa para rolar. O Thiago Mendes, volante, está livre. Ele não tem mais vínculo com o Arrayan. Ele está livre de férias e pode assinar com qualquer clube sem custos de transferência. Então, o que impediu o Thiago Mendes de vir para o São Paulo no meio do ano passado, impediu o Thiago Mendes de vir para o São Paulo no começo desse ano, não existe mais empecilho. Qual é o empecilho do momento? O São Paulo, para conseguir trazer o Thiago Mendes, precisa alinhar a questão salarial, precisa se desfazer dos jogadores, como eu falei agora,
por exemplo, é, é, alinhar a questão salarial e mexer na folha é vulgo vender o Pablo Maia e abrir espaço na folha e resolver a situação do do Luiz Gustavo, resolver a situação do Bobadilha, resolver a situação do, meu Deus, agora eu perdi, Luiz Gustavo, o Pablo Maia para ser vendido e o Bobadilha que pode também ser vendido e do Luan, que precisa ter uma definição se vai ou não ficar no São Paulo para fazer as coisas. Além da saída, de novo, repito, do Olisiero, que já alivia a folha. São dois jogadores que podem fazer essa função. Muita gente fala o Thiago Mendes não é primeiro volante. Pessoal, o Thiago Mendes já jogou de primeiro volante milhões de vezes. Tem gente que fica na dúvida, não vou ficar aqui falando de novo da característica do cara. Tem muita gente que fala, você gosta demais dele. Gosto. Eu acho que ele é um jogador super interessante porque ele joga em várias funções. É um jogador que, como o Alisson, pode fazer um monte de posição. Acho que ele pode jogar tanto quanto com os jogadores de meio do São Paulo, como pode jogar até um pouco mais avançado, porque tem esse recurso de chute fora da área, um bom passe, como pode jogar até aberto e como meia, como o próprio Cédric que faz ali, que faz a dobra com o Ferrarese, até ali ele pode jogar, porque ele sabe fazer essa posição. E até, no pior das hipóteses, fazer um cabeça de área ou até zagueiro, como ele já jogou na Europa o Thiago Mendes pode fazer. Então eu acho extremamente interessante. Precisa ver a questão da grana. Ele deu uma crescida de zóio quando o Oscar veio com o aporte da Superbet. E a gente precisa avaliar como é que vai ser a questão da grana e quanto ele cobraria para poder vir. São dois jogadores que estiveram no radar do São Paulo, já foram muito falados, conversaram pessoalmente com o Zubeldia e que hoje estão aí livres para poder acertar com qualquer clube. Eu não fecharia os olhos para a possibilidade de pelo menos um deles o São Paulo voltar à carga e poder conversar agora para esse meio de ano, beleza? Vamos para a parte dos meias. Aí entra, entre os meias, Matheus Alves, bola da vez também para ser vendido, a gente já vinha falando isso. Oscar também faz meia. Lucas pode fazer meia. O Luciano não gosto de colocar nessa categoria, mas também é um dos que pode ser considerado como um dos jogadores de meia. E de jogador de categoria de base, a gente não tem um jogador específico que faz essa função de camisa 10 ou que a gente possa considerar como um meia que joga ali naquela função. O que o São Paulo pode fazer, entre outras coisas, caso tenha mais volantes, é adiantar até o Marcos Antônio, que o Zubeldia já tentou fazer isso. Caso o São Paulo queira fazer, ele pode fazer outras opções. Não, não gosto tanto, mas o Marcos Antônio dá uma dinâmica para o meio de campo. Não é exatamente um meia atacante, mas ele ajuda na distribuição, na circulação de bola ali no setor de meio de campo do São Paulo quando está disponível. O São Paulo tem o Rodriguinho, que a gente não pode descartar, que vem ganhando mais oportunidades no time, vem tendo essas possibilidades de entrar nas partidas. Então, assim, o Rodriguinho é uma boa expectativa, já que vem ganhando mais minutos nos últimos jogos, vai errar, vai oscilar, vai acertar. No jogo contra o Mirassol, por exemplo, ele não entrou bem, não gostei nem um pouco do jogo que ele fez. Mas pelo menos voluntarioso ele é, mas ele errou muito no último passe, nos chutes, muito afoito nas tomadas de decisão e assim, faz parte, é um menino também e faz parte dessa adaptação e entendimento. A gente vai para os pontas, aí eu acho que a Cotia reina, porque tirando o Ferreirinha, você tem Lucas Ferreira, Luca, Henrique Carmo, que são os jogadores principais para o São Paulo para jogar nessas determinadas posições. Claro que o Lucas também pode fazer abrir de um lado, abrir do outro, mas entre os principais atletas que a gente tem disponível hoje são esses daí. E esses meninos, o São Paulo tem a pretensão de ficar. Já comentei aqui que o Ferreirão tem sondagens, inclusive, que já chegaram na casa de 17, 20 milhões de euros. O São Paulo quer ficar com ele, entende que ele é um jogador mais importante, que vai se valorizar mais. E na lista ali dos jogadores, etc., para serem negociados, se bota na fila de frente o Pablo Maia e depois o Matheus Alves, e aí vai seguindo, como a gente já comentou sobre isso. E tem o Ângelo, que eu já comentei, que também pode sair. O São Paulo pode ter uma perspectiva de ganhar entre 150 e 200 milhões de reais, caso faça essas vendas todas, e aí dá um alento para o cofre e a gente fecha o ano de 2025 bem e aumenta o poder de compra do São Paulo, que hoje é pífio. O São Paulo minimamente vai comprar jogadores, sim, mas vai poder pelo menos trazer atletas para poder compor e reequilibrar as posições carentes, nem que seja com contratos de empréstimo de 6 meses, com contratos de curto prazo. Tem que ser jogador que pelo menos seja útil, como foi o Juan e o Marcos Antônio, para você ver se você fica também, etc. Então, nos pontos, a gente, bem ou mal, tem essa
tranquilidade com relação a isso, né? A gente tem esses meninos que podem fatalmente contribuir para nós e podem ajudar. No setor de ataque, a gente tem o Caleri machucado, pode ser que volte mais para setembro, outubro, assim, numa perspectiva muito otimista, mas, ou seja, não dá para contar muito com isso. A gente tem o André Silva, que está sozinho com o Rian no comando de ataque, e tem o menino Paulinho, que foi chamado para o banco no último jogo, e irá também para o banco no jogo contra o Bahia no final de semana, que o São Paulo vai ter, porque não tem outra opção de ataque. O Paulinho, que repôs o Rian Francisco na final da Copa São Paulo, foi brilhante, foi o herói lá, fez 2 gols e conquistamos o título em cima do Corinthians na final da Copa São Paulo. E o São Paulo, que é um jogador que os Borges já pede há muito tempo, que é um jogador que consiga fazer não só um meia atacante, vamos chamar assim, como um jogador que também possa se movimentar pelo lado do campo. Esse jogador, muita gente já falou aqui várias vezes, a gente já discutiu vários nomes. É um jogador que muito provavelmente tem o perfil mais do Lucas, leve, que consiga ter a capacidade de jogar mais centralizado no campo com um bom passe, né? Porque muitas vezes você bota o ponta, ou o ponta não tem esse recurso técnico de jogar mais centralizado. Então é um jogador que possa fazer ó, a parte central do campo com alguma qualidade e ao mesmo tempo você ter um jogador que também possa atuar na lateral do campo e possa abrir essa possibilidade do time ter desafogo e velocidade, que é uma das coisas que a gente sente muita falta. Tem o Julian Palacios, que já foram nomes falados. Tem muitos nomes assim que a gente fala há muito tempo e que tem essa característica específica. Não é fácil achar jogadores desse perfil, mas é um dos nomes que o São Paulo vai tentar nessa janela. Então, no meu entendimento, na minha visão, o São Paulo deve contratar com certeza, pelo que eu entendo do que o São Paulo vai planejar, se as vendas realmente acontecerem nesse caminho. Um volante, que é mais de marcação, um jogador para jogar dentro da área, para brigar com o Rian e com o André Silva, e um jogador que possa fazer tanto meia quanto ponta. São as posições que eu enxergo que o São Paulo vai fazer algum tipo de movimentação. E no caso da saída do Hunter Soldi, aí sim o São Paulo buscar um zagueiro. Essas análises todas, e eu repito para você uma informação crucial. Até o dia 30/8, ou seja, até o fim da janela europeia, o São Paulo tem que botar para dentro 100 milhões de reais. Repito, isso é informação. Isso não é, ah, não, você ouviu, você está não sei o quê. Informação 100% concreta está no planejamento do São Paulo para perguntar para qualquer um. Pode pedir para setorista, para não sei o que, perguntar. Até dia 30/8, o São Paulo tem que botar 100 milhões de reais para dentro. Tá? E aí, com a visibilidade, conseguir mais. Mas no mínimo 100 milhões, o São Paulo precisa até dia 30/8 para estabilizar as contas e fazer a visibilidade daqui para frente. Beleza?